Estamos gravando. Vamos para o slide. Ok. Esse cara bonito aí que vocês estão vendo, ou feio, como vocês queiram classificar. Vamos falar hoje sobre abuso de autoridade. Perdão, não é essa que eu quero abrir. Lei dos crimes da tortura vai ser próxima aula. Abuso de autoridade, professor. Cadê abuso de autoridade? Lei de tortura. Acusação, tortura. Abuso de autoridade. Será que eu gravei com o nome em cima diferente? Não acredito que eu fiz isso. Ah, tá. Já percebi o erro. Eu só escrevi errado o nome aqui, já conserto. Lei de abuso de autoridade. Corrigido. Muito bem. Só tinha escrito errado o nome da lei. Deixa eu pegar ela aqui rapidamente na internet. E aí essa gravação 13869. Essa gravação eu vou deixar ela disposta no meu YouTube, tá? Então vocês procurem lá, prof? Não, Doutor. Mas colocando meu nome, Jonatas Peixoto, vocês já vão ter essa aula gravada, tá? Podem ir na aula gravada no meu YouTube para rever, ou aqueles colegas que têm dificuldade para assistir a aula presencialmente, por conta de N motivos, por conta dessa pandemia. Então você pode rever essa aula lá no YouTube, ok? Lei de abuso de autoridade. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Lei 13.869. De 2019 veio para resolver, queridos colegas, algumas das reclamações. Sempre a defesa reclama, né? Sou advogado e a defesa é um instituto, a defesa é um ente taxado, o ente da reclamação, né? O ente, a parte dos pedidos intransigentes, dos pedidos, como eu poderia dizer, descabidos. Não tem aquela pessoa inconveniente, os pedidos inconvenientes, né? Mas infelizmente nós somos a parte que demanda a defesa, que demanda os princípios constitucionais e princípios penais que tutelam um devido processo legal, o princípio da legalidade, da ampla defesa, do contraditório, todos esses para buscar o quê? Uma boa marcha processual, no mínimo com lisura. Só que nós temos dois problemas quando nos postamos como defesa, tá? Não estou ensinando para vocês tão somente defesa. Ah, professor, o senhor só ensina a gente a advogar. Bom, eu só posso passar a minha prática para vocês de advogado. E não estou contando minha história ou meus casinhos, né, para tornar interessante. Não, estou transportando você para a realidade de um processo. E eu só posso falar de coisas de advogado que eu sou. Mas quando a gente fala de defesa, quando a gente fala de devido processo legal, a defesa ela combate, a defesa sofre com duas coisas. Que coisas que são essas? Que institutos que são esses? Primeiro,
a vontade de sangue, a vontade de condenação, a vontade de punidade, ou não querer a sensação de impunidade da sociedade. Ou seja, muitas das vezes, quantas vezes nós vemos que uma prisão preventiva está tão somente para servir para garantir a satisfação do clamor social. O clamor social está rogando pela prisão dessa pessoa. Ora bolas! Se isso é então o fundamento para aquela prisão, se isso então é o fundamento para o cerceamento de um direito de alguém, ótimo, tudo bem. Então vamos alterar. Não é ninguém de vocês que está me ligando, não, né? Porque às vezes acontece alguma coisa na aula e alguém está me ligando. Deixa eu só conferir aqui. Tá tudo bem na transmissão da aula, né? Alguém me faz um feedback aí, por favor. Sim, Então, sim, beleza. tudo bem. Então, ótimo. Esse dia eu estava dando aula, a aula caiu e eu não consegui retornar. Teve um aluno que teve que me ligar. Yasmin, pega ele aqui, fazendo um favor, amor. Pai. Yasmin! Então, voltei. Só tive que dar uma pausinha aqui. Então, nós temos que, se algumas prisões, se algumas situações estão sendo feitas ou declaradas tão somente para a satisfação, o clamor social, o clamor da não impunidade, ou para evitar a sensação de impunidade, ok. Mas não me venha então falar dos princípios do direito penal como a última ratio, que a prisão preventiva tem que ser a última ratio, que a lei 2413, 2000, a lei que instituiu as medidas cautelares diversas da prisão, lá do artigo 319, dizendo que as cautelares devem afastar a prisão preventiva. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o processo penal ele não deve ser carreado, ou seja, carregado de intervenções políticas ou de intervenções da sociedade ou afagar o ego da sociedade, né? Por isso, talvez, que alguns juízes e alguns ministros são taxados como corruptos, né? Porque não satisfazem a vontade da população. E o processo legal, o direito penal, sim. A pena, sim, ela tem uma qualidade coletiva preventiva, né? Um artigo, um artigo penal, um dispositivo penal, um crime, uma tipificação penal serve para coagir, serve como coercibilidade para evitar um possível evento chamado crime. Tudo bem. Mas quando nós falamos de devido processo legal, quando nós falamos de processo propriamente dito, não há de que se falar que esse processo agora, para que aquela condenação agora sirva para de exemplo para uma população, ou de exemplo para aquela pessoa, ou que o próprio processo seja já uma condenação. Quando nós falamos de cautelaridades, quando nós falamos de direitos, estes devem ser aplicados, estes devem ser respeitados. Porque daí, caso contrário, nós teremos o ferimento do princípio da legalidade. E a gente, lá em
Penal 2, Penal 1, né, a gente, princípio da legalidade, né, lá em TGP, em processo penal, a gente fica sempre vociferando o princípio da legalidade. Mas o princípio da legalidade não é tão somente para esse réu, para esse cidadão, para essa pessoa que está sendo incriminada, ou para ajustar a uma prévia pena ou uma prévia combinação legal. Hoje a galera tá querendo me atrapalhar mesmo com ligações. E aí a gente sempre roga o princípio da legalidade para o enquadramento de uma legislação ou o enquadramento de um fato sendo considerado como típico e agora punível e com alguém que é considerado culpável. Mas lembrar também, que aí a gente já vai começar a falar dos artigos, lembrar também que esse princípio da legalidade serve para basilar, ou seja, serve para cercar, serve para colocar barreiras e divisas para esse Estado, para a sua atuação. E a sua atuação nas diversas formas, Fernando. E a sua atuação não só no judiciário, a sua atuação não só no legislativo, a sua atuação também lá nos órgãos de polícia, quando é cerceado a defesa, a oportunidade de ter contato com o réu, é cerceado a defesa a ter um contato com o seu cliente antes da defesa. Tudo isso é o cerceamento de uma defesa, é o ferimento de uma lei, que é chamado abuso de autoridade. O abuso de autoridade é uma ilegalidade cometida por esse ente chamado Estado, nas suas diversas formas, né? Nos seus 3 poderes e nas suas diversas formas, seja polícia, Ministério Público, juiz, o carcereiro, todos estes podem incorrer no que nós chamamos de abuso de autoridade, que é o ferimento do princípio da legalidade. Então, o princípio da legalidade não serve tão somente para o réu, mas sim para o Estado. Sim, para esse indivíduo, esse ente estatal, esse Estado social, esse Estado democrático de direito em que nós vivemos, que agora tem que obedecer a regras. Né? Então, satisfeito essa minha primeira colocação, quase que uma crítica, né? Mas ela já serve para explicar o que nós estamos falando, a defesa e aquele que argue para os fracos e comprimidos, né? Para os fracos e comprimidos e oprimidos pela sociedade, pela égide da lei e daí talvez de uma ilegalidade, sempre sofrem como a parte que é chula, que é a parte que é deixa eu tentar achar uma palavra bacana aqui para colocar a defesa, ou seja, a parte desprezível de um processo. A defesa é sempre menosprezada, a defesa é sempre singularizada e rotulada como defensores de bandido, como aqueles que requerem pedidos inconvenientes, intransigentes, e sempre estamos distantes desse juiz que recebe os pedidos, que ao seu lado, pareado a ele, tem o Ministério Público. Veja que até a disposição de um cenário de audiência de instrução e julgamento já é como se diz, desigual. Existe uma parcialidade. O juiz está sentado do lado do Ministério Público. Quantas vezes você está em audiência e o Ministério Público e o juiz estão ali conversando, trocando figurinhas, coisas que você nem escuta.
Quantas vezes eu já estive em audiência onde o Ministério Público entrou pela sala do juiz? Quantas vezes o Ministério Público levanta da sua cadeira e vai até ao banheiro do gabinete do juiz para usar o banheiro do gabinete do juiz? Uma audiência, uma vez, trouxeram água para o juiz em um copo de vidro, trouxeram água para o Ministério Público em um copo de vidro, para mim trouxeram em um copinho descartável. Eu falei, ué, eu não entendi o preconceito e a discriminação quanto à defesa. A gente ri, e é risível sim, mas isso daí, queridos colegas, isso que nós estamos falando é justamente essa situação de discriminação e de imparcialidade na hora do julgamento. E aí as pessoas fazem aqueles comentários lá quanto aos vazamentos das conversas do Deltan Dallagnol juntamente com o Moro, e aí muitas pessoas concordam, não, o Ministério Público tem que ter contato mesmo para alinhar as condutas, para alinhar as falas, para alinhar os pensamentos e papapá. Beleza, se isso serve para um bom andamento processual, então a defesa já sai perdendo e muito. Se Ministério Público e juiz estão trabalhando juntos e de forma informal, extraprocessual, se o Ministério Público vai até o gabinete do juiz antes da audiência para alinharem pensamentos, e veja que quantas e quantas vezes a gente está em audiência e o Ministério Público está falando de outro caso, dizendo para o juiz que vai fazer determinada coisa e o juiz só acena com a cabeça dizendo que sim, ou seja, ratificando ou homologando aquela manifestação do Ministério Público. Então veja, esse primeiro momento eu gostaria de ter causado esse sentimento em você, mesmo que você seja juiz, promotor ou delegado, mas que você sempre lembre que o princípio da legalidade e o abuso da autoridade torna aquele indivíduo tal e qual ao criminoso. Por quê? Se cometer crimes é infringir a uma tipicidade, infringir a um tipo legal, pois bem, está aí a lei do abuso de autoridade. Então, aquele juiz, aquele delegado que cerceia os direitos de um preso e agora infringe a lei de abuso de autoridade, ele se coloca no mesmo plano que ele. É porque nós estamos acostumados com rotulações, o label approach, né? Recomendo vocês a leitura das teorias do etiquetamento, do label approach. Quem quiser mais material, depois eu mando para vocês. Então vejam, quando o indivíduo se torna, transgride uma lei, ele também se torna um criminoso, tal e qual aquele que ele está prendendo. Porque a gente tem sempre a ideia, Neila e Camila, que o criminoso é o indivíduo que está roubando, está matando. Obrigado, querido. É um café. Ah, tá. Se quiser trazer um café para mim, eu quero. Mas aí a gente não considera aquele indivíduo que só nega imposto, que não recolhe o FGTS do funcionário. O cara que bate na esposa não se considera um criminoso. Aí ele olha pra televisão, Fernando, e fala: o Lula é ladrão, eu já sabia. Mas senta o bordo na esposa, né? O delegado cerceia a defesa, mas quando chega um preso em sua delegacia, ele senta o pau no criminoso, porque fala, ele é traficante. Então, pontos de vistas quanto a indivíduos sobre criminalização, sobre reconhecimento de crime, é esse primeiro momento que eu gostaria de fazer com vocês. Ok? Se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Achar interessante o que eu estou comentando aqui, fique à vontade, tá? Vamos iniciar agora a leitura aqui dos artigos e aí a gente vai extraindo alguns comentários a mais. O artigo 1º
nos diz: esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não que exerce, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Aqui, basicamente, nós temos aquele... Obrigado, amor. Aquele transporte do artigo 327, que tem alguém tentando entrar aqui. É a Marciele. Marciele está dentro. Do artigo 327 do Código Penal. E também a gente pode reconhecer o artigo 37, alguém me ajuda aí depois, não sei se é o 37 ou se é o 12 da Constituição Federal, acho que é o 12, alguém vê para mim aí, que configura funcionário, acho que é o 37, que configura funcionário público. Então, funcionário público, esse jargão a modo grosso de falar, pode ser o servidor público, aquele que foi admitido por provas e por títulos, né? Fez uma prova e apresentou um título, ou um empregado público, por exemplo, do Banco do Brasil, ou um político que é temporário, ou aquele menino que vai para o exército, ou o mesário, ou o jurado, ou aquele que foi contratado. Esses, de formas equiparadas ou de formas oficiais, são considerados funcionários públicos, agentes públicos, que são os sujeitos ativos desses crimes aqui. Então, primeira classificação que a gente já faz, e a gente já está acostumado e careca de fazer classificação, é que os crimes de abuso de autoridade são eles crimes próprios. Próprios de quem? Agentes políticos, agentes públicos, servidor, ou aqueles indivíduos que estejam exercendo uma função, como, por exemplo, um jurado, um mesário, um brigadista, né? Um coitado de um valente brigadista. A gente dá esses exemplos para configurar esses caras como agentes, mas fica difícil a gente identificar que eles vão cometer abuso de autoridade. Enfim, basicamente, quem poderia cometer um abuso de autoridade e o que é mais fluente e mais frequente? Juiz, delegado e polícia militar. Basicamente, essas condutas que nós vamos falando aqui, vocês vão identificando esses indivíduos. O parágrafo 1º nos diz: as condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade, quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar. E aqui, por isso que eu fiz aquela antecipação daquela fala, aquela preparação, para traduzir essa palavrinha aqui, prejudicar. É óbvio que quem está colocando alguém em um processo penal está prejudicando aquela pessoa? Sim, está. Óbvio, o processo judicial é sofrível. Eu já sofri um processo judicial. Eu sei o que é sofrer um processo judicial. Eu já dei um tiro de 12 em uma pessoa, uma escopeta. Arranquei a perna de um cara e respondi durante 8 anos por lesão corporal. Graças a Deus fui absolvido porque eu estava no exercício da função na Polícia Militar, quando esse eu era. Então, um processo judicial nos tira sono, nos engorda, nos emagrece, nos tira felicidade, nos tira o tesão, nos tira dinheiro, nos tira um monte de coisa. Então, ele já é sofrível. Porém, algumas pessoas foram levadas ao processo judicial por merecerem. Então, esses são legais. Então, o indivíduo só pode suportar a carga do processo ao qual ele mesmo deve sofrer. Os excessos dessa carga, como por exemplo, vamos prender essa pessoa porque ela tinha a intenção sim de matar. Vamos apreender a garota porque ela mirou sim na cabeça dele. Isso é mérito. Isso é mérito. Isso não é cautelaridade. Não há que se dizer
que existe cautelaridade de uma pessoa que pode responder a um processo em liberdade quando eu olho para o 312, 313 e 319. Eu não vejo mérito naquilo. Mas, pelo contrário, os juízes, os julgadores, os delegados, os promotores querem agravar ainda mais a carga de pena, de penalidade. Não estou falando para ser ilegal ou para ser passivo, não. Estou dizendo que nós devemos dever o devido com processo legal. Aquilo que é para ser. Agora, prejudicar uma pessoa além daquilo que deve ser cumprido pela lei é o considerado abuso de autoridade. Por outrem, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. O artigo 2º nos diz: é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade. Veja, já está nos dando quem é o sujeito ativo. Por isso, nós temos aqui que são crimes próprios. Próprios de quem, professor? Agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional ou qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de territórios, compreendendo, mas não se limitando a. Ou seja, além desses, nós temos outras definições que o Código preferiu estender ainda mais, como servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparados, membros do legislativo, membros do poder executivo, membros do poder judiciário, membros do Ministério Público, membros dos tribunais ou conselhos de contas. Reputa-se agente público, então, para os efeitos dessa lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Ou seja, apesar do rol exaustivo e a vasta nomenclatura, nós temos ainda a... Gente, eu acho que tem alguém que está morrendo. Deixa eu atender só para ver quem que é e dizer que eu estou em aula e que eu não posso atender. Alô? Já falo com você, amigo. Eu tô terminando uma aula aqui. Tá, até mais. Complicado. Eu acho que tá tendo operação aí, a galera tá se esperneando. Umas 12 ligações ali já. Mas minha atenção agora é toda para vocês. A minha querida turma do 8º semestre. Gente, tô com saudade de vocês, hein? E aí, o que nós podemos fazer? Vamos marcar um teleencontro pra gente falar nada com nada? Só quem quiser, né? Só os Ranes, os queridos. E aí, Vera, Camila, o que nós podemos fazer? Guilherme, você tá acordado, filho? Tá assistindo a aula aí? Tá tranquilo? Eu dei uma engordada de mais ou menos, Vera, 12 quilos nessa pandemia. E aí... Valnei, você ri aí, né? Não pede para... Ah, tá. Deu engordadinha também, né, Vera? Eu dei engordada de 12 quilos. Amigo do céu. Voltar agora. Só vou para comer. Eu tive que comprar um guarda-roupa novo de roupa, porque o meu velho não tava entrando de jeito nenhum, Valnei. Mas enfim. O senhor dá aula pro senhor. Para de enrolar. Para isso nós estamos pagando o senhor, né? Vou voltar para a aula então. O artigo 9º nos fala, olha lá, decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Ou seja, quem é o sujeito ativo desse
crime. Quem é o sujeito ativo do parágrafo 9º? Alguém está falando alguma coisa? Sim. Alguém falou alguma coisa? Sim. Quem? Pois Eu. não. Professor, é só para terminar de completar sobre o crime próprio do agente público, que o senhor estava falando das pessoas vinculadas aos órgãos públicos. Sim, é um crime Aí o próprio. senhor parou para atender o telefone. Pode falar um pouquinho mais alto, Nayara? Eu não estou te escutando direito. Posso? É só para o senhor concluir sobre o crime próprio, que o senhor estava falando sobre os agentes públicos, as pessoas que são vinculadas ao órgão, entidade pública. Aí o senhor não completou. Não, eu Só completei. atendeu o telefone. Não, é Não, um só crime. atendeu o telefone. Não, sim, mas são crimes próprios praticados por aqueles indivíduos que estão. Deixa eu voltar no artigo aqui. Esse rol aqui, do artigo 2º. Tá, entendi, tudo bem. Não é um rol fechado, tá? Não é um rol hermético, não é um rol. Apesar de ser exaustivo, né? Taxativo, mas não é um rol fechado, um rol hermético. Ou seja, todos esses indivíduos aqui são considerados como funcionários públicos, de regra geral, agentes públicos. E aí, sujeitos ativos, sujeitos praticadores ou infringidores da lei. Aí é o que nós chamamos de crimes próprios. Próprios de quem? Próprios tão somente desses indivíduos. E aí é isso que eu reforçava aqui no artigo 9º, que o artigo 9º nos diz bem assim: decretar medida de prisão da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Ou seja, cara pálida, quem é o indivíduo que pode decretar medida de privação da liberdade? Ou seja, prisão preventiva ou prisão temporária? Quem é a única pessoa que pode decretar prisão? O juiz. Um delegado não decreta prisão preventiva. Presta atenção, oitavo semestre. Não fala besteira. Delegado não decreta prisão. Delegado requer prisão temporária ou requer prisão preventiva, né? Quantas e quantas vezes o delegado decretou prisão? Não, o delegado não decreta prisão. A única prisão que o delegado pode fazer é uma prisão em flagrante, que até qualquer um de nós, se conseguir, consegue fazer. Pode fazer, de acordo com o artigo 301 do Código de Processo Penal. Mas o artigo 9º, ele é especial para juízes, e juízes das suas diversas formas, tá? Ministério Público, ministros e desembargadores, que decretarem medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. E aí, só recapitulando um pouquinho de classificação, né? É um crime de momento consumativo formal, que é tão somente com a decretação. Veja que não há necessidade da prisão. E aqui o verbinho decretar nos dá a ideia de um crime de momento consumativo formal, próprio de agente público, próprio de juízes, desembargadores e ministros. Peninha de 1 ano, mínima. Possibilidade da suspensão condicional do processo. E penas máximas de 4 anos, justiça comum. Parágrafo único, incorre na mesma pena a autoridade judiciária. Quem que é a autoridade judiciária, gente? Juízes, nas suas diversas formas. Que, dentro do prazo razoável, deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, definir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Veja que agora nós começamos a ter, estou dizendo que ainda eu nunca vi uma condenação e nunca vi um processo ainda. Se você viu, você me mostra. Do artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade para juiz. Já vi de policiais, né? Sempre
o pau bate no mais fraco, né? Aqui, nós tínhamos, antigamente, processos eivados de vício quanto à concessão ou à falta de concessão de uma liberdade por conta do bel prazer do juiz, que esse nada sofria, nem mesmo uma representação na corregedoria, e quando chegasse na corregedoria, por conta do corporativismo, né, um arquivamento ou uma mera repreensão administrativa, né? Agora não, agora está ferindo uma liberdade, está ferindo um direito de alguém, e por conta daquela autoridade a ele imbuída, isso não pode ocorrer, transformando agora em crime quem? Autoridade judiciária. Deixar de relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa desta da prisão, ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível, definir ou deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Ok? Deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa aqui. Enquanto não, vamos continuar aqui. O artigo 13 já nos diz: constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Veja que aqui nós temos um verbinho do constranger. É um verbo formal, sem necessidade de alteração material ou sem necessidade de alteração do estado das coisas. Aqui esse constrangimento, de fato, é uma exposição, ou seja, colocar alguém em uma situação vexatória, né? Agora, colocar o preso correndo na frente da viatura e o cara falando no megafone quem é aquele indivíduo que está correndo na frente da viatura. Colocar um preso amarrado em cima do capô da viatura, levar um preso em cima da viatura, empinhar 5 ou 6 presos dentro de um camburão. Aí, professor, o senhor é dos direitos humanos. Não, não sou dos direitos humanos e já fui polícia por um bom tempo, mas pelo contrário, o que nós estamos falando aqui é de legislação. Se a legislação fala assim, que a gente mude então, e aí nós não sejamos como se diz, demagogos o suficiente de dizer, é lei, mas é inconveniente, o advogado é chato pedindo isso. Não. Se houver o constrangimento, a exposição desse indivíduo que está sendo preso, e aí eu remeto vocês à leitura de um texto importantíssimo, que é O Vigiar e Punir, do filósofo francês contemporâneo Michel Foucault, do Vigiar e Punir, que nos relata sobre as ordalhas e sobre a exposição de um processo judicial e de uma pena. Alguém está falando alguma coisa? Não, professor, é que eu só tinha completado quando o senhor falou, eu falei que era do Michel Foucault. Sim. Eu conheci. Ok. Michel Foucault. Leiam Michel Foucault. O capítulo 1A, professor, é muita coisa. Leiam a parte 1. Leiam a parte 1 do Michel Foucault, já está suficiente. Tá? Artigo 13, como disposto aqui em tela. Constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência. Só tomar cuidado que, além de atrelado com o artigo 13 dessa lei, nós podemos ter lá os crimes de tortura também, tá? Que vai ser nossa próxima aula. Terminando essa, eu já atrelo ela à aula de tortura para que a gente possa fazer um pacotinho ali. Então, quando a gente fala do artigo 13, é dessa exposição de exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Professor, então a polícia não pode mais colocar o indivíduo para ser filmado? Não.
Submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado por lei? Não. Produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro? Não. Princípio do Nemenitur no sedetegere, ou seja, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Professor, o cara produziu provas contra si mesmo porque estava sofrendo tortura. Ok, crime de tortura para o policial e ainda o artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade, que é produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Professor, o cara falou que ia perseguir ele, o policial falou que ia perseguir ele. Artigo 3º, 13º, artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridades, ok? Não vou dizer que ainda nós não temos um efeito. Houve, claro que um bom impacto na polícia. A polícia já logo leu essa lei e já repensou muito. E é uma das coisas que municiam um advogado na sua atuação. Porque quantas e quantas vezes, isso com todo o tato do mundo, em trato com a polícia, claro que o respeito é recíproco, né? E quando você está indo a uma delegacia, você está indo ao serviço de alguém, a uma casa de alguém, né? Então você tem que ter o devido respeito, mesmo que você tenha as prerrogativas, né? Você não vai chegar na delegacia metendo o pé na porta ou entrando em qualquer departamento e dizendo que você tem prerrogativa dos livres cancelos, né? Ou das portas abertas. Mete o pé e vai lá na sala de um desembargador, né? Às vezes você não sai nem da recepção. Você tá lá na recepção, o desembargador tá lá no gabinete dele. Aí você chega na recepção e fala assim, eu quero ir no gabinete do desembargador, tá? Eu quero falar com ele. Eles vão ligar lá para saber se o desembargador está e para saber se ele pode te atender, tá? Então, tem um mar ainda entre a sua prerrogativa e os seus direitos. Óbvio que se os seus direitos forem feridos, aí a gente utiliza da lei de abuso de autoridade. Mas sim, já é uma lei muito importante para a nossa arguição. Vejam que aqui eu coloquei ao final o maisinho, que é que a lei... A galera tá feio. Que a lei do crime do artigo 13º, nós temos o crime com a violência respectiva. Então aqui, professor, cabe então concurso formal ou concurso material do artigo 13 com os crimes de abuso de autoridade, com os crimes de tortura? Sim, crimes de tortura juntamente com os crimes de abuso de autoridade. Ok? Artigo 15. Constranger a depor sobre ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem prossegue, aqui está iniciando, né? Já no parágrafo único é quem continua. Com interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio, de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor, sem a presença de seu patrono. O que acontece aqui? 15º. Quando é que uma pessoa pode ser ouvida? Quando manifestamente intimada ou citada. Se ela é réu, ela vai ser citada e a comparecer aos atos processuais. Se ela é testemunha, ela vai ser intimada a comparecer aos atos processuais. Mas quantas vezes nós vemos a polícia militar levando preso para o batalhão? O preso não vai para o batalhão, o preso vai para a delegacia. Por quê? Se levou para o batalhão, está errado. O batalhão não é lugar de preso. Porque o que pode ocorrer lá? Um depoimento, uma confissão não oficial. Ou o preso é enviado para outro lugar para fazer nova diligência. Aonde que foi presa a droga? Né? Pega um noiado na rua com uma porção,
acabou de fumar, acabou de cheirar, e aí leva o cara para fazer diligências. Tá errado. Ou alguém está em sua casa e vai a polícia lá e fala assim, olha, o delegado quer conversar com você, o delegado quer te interrogar. Mas cadê a citação? Vou chamar meu advogado. Não, ele só quer ter uma conversa com você, né? E quando chega lá, o cara faz uma confissão, ou se incrimina com uma informação a pretexto de uma possível prisão. Tínhamos, e muito, hoje, graças a Deus, bem menos, indivíduos que eram levados para a delegacia cumprindo mandados de prisão, mandados de interrogatório ou de coerção coercitiva 3 horas da manhã. Amigo, quem vai para uma delegacia, para um depoimento 3 horas da manhã, está preparado para um pleno depoimento? Não. Quem é tomado em sua casa 5 horas da manhã, e aí deixa o cara preso lá o dia inteiro, e aí vai fazer a colheita do depoimento dele meia-noite, 3 horas da manhã, e já está cansado, já está exausto, e tudo que lhe perguntarem, em querendo sair dali com medo de uma prisão, com ameaça de uma prisão, confessa e fala tudo. Então, para evitar isso, o artigo 15 constranger a depor sobre ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, mistério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Aqui, no 15, nós temos o claro exemplo do advogado, do pastor, do médico, do psicólogo, que são indivíduos que, por conta da função que exercem, podem colher uma confissão, podem ouvir a realidade de uns fatos e não devem e não podem passar essa informação para a justiça. Mas, professor, só aquele indivíduo sabia que ele cometeu o crime. Professor, ele confessou para o pastor dele que ele tinha matado. Ok, ele confessou para o pastor. Essa confissão feita para um pastor, feita para o padre, não pode ser levada para o processo criminal. Tem um processo de estupro de vulnerável. O próprio pai foi flagrado violentando a própria filha. Infelizmente é verdade. E aí, Vera, ao invés de levarem para a delegacia, o que fizeram? Levaram para a igreja. Para tentar fazer resolver a situação. Né? Fizeram um concílio lá da igreja e tentaram resolver a situação. O cara confessou, né? O cara confessou que tinha violentado a própria filha, e aí a denúncia agora, a acusação agora, baseia-se naquele depoimento. Mas veja, o depoimento não foi transportado para uma ata daquela reunião, as pessoas que estavam naquela reunião não compareceram em juízo, e se houvesse essa ata ou alguém depondo quanto a isso, aí sim nós temos o artigo 15 dizendo que haverá uma ilegalidade, porque aqueles indivíduos que lá estão se postando como sacerdotes, se postando como ministros da palavra de Deus, não podem em nada modificar o processo penal. Ok? O inciso 1 é aquele delegado que fica batendo na mesa, fica vociferando, fica dando risadas ou fazendo chacotas com o seu cliente, com o seu assistido, e insistindo em perguntas mesmo quando ele disse que se reservava o direito de ficar calado. Gente, uma coisa que eu digo para vocês, ajam sempre na maior cordialidade, mas sempre não deixem ilegalidades ocorrer. 2 vezes eu já fui quase preso, uma em uma delegacia de polícia civil e outra em uma delegacia de polícia federal. Uma porque eu falei
E aí o delegado da Polícia Federal me mandou calar a boca, eu falei que ele não era autoridade para me mandar calar a boca, e eu continuei falando com aquele bate-boca de adolescente, né? Mas ele não tinha autoridade para me mandar calar a boca. Eu não poderia fazer a pergunta como ele queria que eu não fizesse. Beleza, eu tirei a pergunta, mas ele não poderia me mandar calar a boca. E outra foi uma delegada aqui de polícia de Vargas Grande, que o meu cliente queria ficar calado. Não tinha a lei ainda, isso foi em 2016, eu acho. E aí ela insistia nas perguntas e começou a rir, começou a dar chacotas do meu cliente, e menosprezando ali a minha presença. Eu me manifestei, ela disse que iria me prender, eu estiquei os braços e falei, fica à vontade, doutora. Quero saber em qual crime que a senhora vai me enquadrar e a senhora vai me flagrantear. Na hora encheu de polícia dentro da sala. A coisa mais linda do mundo. Imagina só, eu preso, algemado, e vindo o Gazeta me perguntar por que eu estava preso, né? Porque eu fui em defesa do meu cliente. E ela falou assim, o senhor está me desacatando. Eu falei assim, estou desacatando a senhora? O desacato é quando existe uma ofensa moral relativos à injúria e à difamação. Em algum momento eu fiz isso com a senhora, só estou falando que a senhora não pode fazer isso. Porque as autoridades entendem que quando você se contrapõe com uma autoridade e fala, é desacato, você está desacatando a minha autoridade. Opa, pera lá, né? Vamos começar a mudar alguns conceitos aí, ok? Bom, querem fazer alguma pergunta? Até agora está aqui o professor, blá 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 blá. Tudo tranquilo até agora, gente? Vocês estão vivos? Vocês estão aí? Professor, com licença. Esse exemplo que o senhor deu da menina lá da igreja, que foi violentada pelo pai. Aí houve lá um confessionário da igreja. Isso aí não poderia se dar como produzir provas? Sim, também. Isso aí seria válido? Não seria inválido não, professor? Sim. Inválido. Sim, com certeza. E foi essas coisas que nós arguimos como ilegalidades, ok? Depois que então, no caso, ainda não transitou em julgado, quanto da pandemia deu uma paradinha. Mas depois eu mostro a sentença para vocês, tá? Tira ali o nome. Mas mesmo se tivesse em ata, não seria válido, né? Porque daria na mesma, né? Se considerar produzir provas, foi provocado, né? Eu acredito que a ata Eu acredito que a ata não, né? Que a ata, porque aí seria um dossiê, né? Seria uma formação de um depoimento, mas eivado de vícios, falta de procedibilidade lá dos princípios de processo penal, que não foi na frente de uma autoridade, preservando o princípio do contraditório, da ampla defesa, que só serviriam para motivar a denúncia e não para sustentar uma acusação. Tá? Mas graças a Deus não, ainda bem que não tinha e facilitou um pouco o trabalho da defesa. Vamos continuar aqui. Artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Aqui policiais que não se identificam ou quando se identificam dizem nomes diversos, como por exemplo a polícia é acostumada a chamar um ou outro de Steve, né? Por que chama de Steve? Para descaracterizar o nome do parceiro do policial que está ali trabalhando. Aquele policial tem que ser identificado, por quê? Se eu visualizei que determinado agente da polícia agiu com abuso de autoridade, ameaça ou lesão corporal ou tortura, eu devo saber a pessoa ao qual eu estou apontando. Número de viatura, placa de viatura, período, horário e local onde aqueles indivíduos estavam trabalhando, ok? Em alguns quartéis tem lá uma ficha dos policiais e com foto dos policiais, igual tem na delegacia, infelizmente.
E aí é uma pessoa que vai lá reclamar, aponta, foi esse policial, sim. É ele que estava de serviço no dia? É, tal localidade? É ele, sim. E aí faz a representação quanto à polícia militar. Por isso que eu não estou fazendo críticas quanto à polícia, tá, gente? O serviço da polícia é valorosíssimo e eu acho difícil a gente viver sem polícia, né? Existem as formas de diminuição da atuação da polícia. Tudo bem. Mas acredito que no Brasil ainda não. Mas a polícia é um serviço valoroso. Infelizmente, temos indivíduos que estão contidos ali que fazem parte da tortura, né, da violência, que infelizmente tem que ser enquadrados nesses artigos. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito, óbvio, né, ou se ele devidamente assistido consentir em prestar declarações. Ou seja, fazer cumprimento de mandados, até porque será ilegal esse mandado, né? Fazer cumprimento de mandados em período noturno para interrogatório policial é considerado como ato ilegal, ferindo o crime de abuso de autoridade do artigo 18. Artigo 18, então, nos diz sobre esse indivíduo que foi levado a uma delegacia, a um depoimento, no período noturno. Vejam que, ainda falando do artigo 15, o artigo 15, que me veio à cabeça aqui, se você tem um cliente na delegacia e ele te liga, olha, vem aqui, doutor, para me representar, é interessante que você ligue na delegacia e avise, olha, eu estou indo aí para o depoimento de fulano de tal. Ok. Razoavelmente, aquele cara vai te esperar ali para aquele depoimento. Aquele escrivão vai te esperar. Óbvio que você não vai superar o prazo de 2, 3 horas. Acabou de entrar a produção aqui, Arthur. Deixa eu pegar ele, amor. Eu tô acabando aqui. Essas são uma das causas, viu? E aí, quando a gente vai produzir uma fala, a gente tem que repensar. Essas são uma das causas dos problemas de aula telepresencial, porque é o professor que tem que promover, além de horário, tempo e local. Então, em meu apartamento, não tem possibilidade de creche para o meu filho, aula para o meu filho, a esposa tem que cuidar e de vez em quando ele entra aqui. Então, algumas falas, né, talvez desrespeitosas, que até chateiam um professor, devem ser repensadas, tá? Enfim, que a gente acaba se excedendo aqui, mas tô nem aí. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Ou seja, se você é um advogado, foi chamado para um atendimento, liga na delegacia, fala, olha, estou indo, vou comparecer. 2 a 3 horas para sua ida é razoável. Tem colegas que demoram demais. Aí sim vai ser feita a oitiva daquele cara, porque o delegado também tem que cumprir, de acordo com o artigo 306, parágrafo 6º do Código de Processo Penal, tem que cumprir aquele ADPF em até 24 horas. Tá? Então, eu liguei, eu fui acionado, o indivíduo falou que eu ia acompanhar ele, mas mesmo assim o escrivão ou o delegado querendo passar plantão, querendo passar serviço, ouviu o meu cliente sem a minha presença. Vai lá no gabinete do delegado ou vai lá na escrivaninha, lá no cartório da escrivã, do escrivão fala, olha, eu queria certificar que eu compareci aqui e vocês já fizeram a colheita do depoimento. Professor, mas não tem o contraditório na investigação policial e nem no flagrante. Não tem.
mas a ampla defesa e direito são indisponíveis. Deve sim arguir o seu direito. Então vá lá, certifique de que você esteve naquele local, monte provas de que você esteve naquele local, faça um pedido de relaxamento daquele flagrante e ainda consigne o artigo 15, né? O artigo 15 desta mesma lei que o seu cliente foi interrogado sem a presença do advogado, do defensor, ok? Deixa eu ver se vocês fizeram alguma pergunta. Então vamos lá. O Fernando fez um kkk aqui, não entendo, mas tudo bem. Artigo 20. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Era o que mais existia, né? E principalmente agora em época de pandemia, ter contato com o cliente é a coisa mais rara que existe. Inclusive, eu tive que mandar cartas esse dia para o meu cliente para poder falar com ele por carta. Só assim eu consegui falar com o meu cliente ali no Capão Grande. Porém, se essa pessoa de qualquer forma está impedindo a entrevista pessoal e reservada, não tem que ficar ali perto ouvindo, ou você em um lugar onde todos ouçam o que você está falando. Não, porque ali você está montando a sua tese de defesa, a sua técnica de defesa. É para isso que você está ali, naquela delegacia, naquele fórum, naquela audiência de custódia, naquela audiência de instrução e julgamento ao qual o indivíduo esteja preso, e você não teve contato com o seu cliente. Por isso que os juízes falam, olha, o senhor já teve a oportunidade de falar com o seu advogado? Aí o cliente responde sim, ou se não, antes de fazer o interrogatório, antes de fazer aquela qualificação, né, aquela qualificação social que fazem todas as declarações, seja policial ou seja judicial, você fala, excelência, pela ordem, eu quero uma entrevista com o meu cliente. Veja aqui que é uma pena de 6 meses a 2 anos, possibilidade da suspensão condicional do processo, justiça especial. Já o artigo 21, tudo rocinha, né, para tentar suavizar esse professor chato, né, mas que gosta muito dessa turma. Alguns não, tem uns nomes aí, infelizmente eu não posso falar, que eu não gosto. E não tem um problema. Não gosto de mim, eu também não gosto deles. Mas amo demais essa turma. E aí o Rosinha, para dar uma suavizada na aula, né? Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Não pode, não pode. Inclusive, acho que foi no Piauí, né, Nayara? Eu não lembro qual cidade foi, que colocaram uma menina, e olha só, era adolescente ainda. Eu era adolescente? Uma menina dentro de uma cela, junto com outros indivíduos, e ainda ela foi violentada e ainda ela ficou grávida. Professor, que absurdo, não precisariam nem ter criado esse instituto. Mas tá, foi recente, né? Então, motivados por isso, presos do mesmo sexo não podem ser considerados, não podem ser confinados no mesmo lugar. E olha só, quando a gente fala de presos transexuais, aí eu queria jogar a bola para vocês. Queria agora uma participação. Isso é complicado, professor. Presos transexuais. E aí? Vamos lá, Nayara. Você agora é diretora de um presídio, certo? E aí, o que a gente vai fazer? Chegou lá uma travesti. O que a gente faz? Olha, assim tem essa questão, né, professor? É travesti, ok. Ela se vê como mulher, mas biologicamente, aí é muito complicado, difícil. A gente leva ela lá pro... assim, não sendo preconceituosa, mas eu, se fosse delegada,
Não, eu não sei, professor, na verdade. Meu Deus. É muito confuso. Eu acho que deveria ter uma prisão só para eles. Porque eu vi um caso. Aí é a discriminação. Se ela não, professor. Uma travesti, uma mulher trans, o que ela quer ser? Uma mulher, mas... Mulher, então tem que ser junto... Não, professor, tem que ser na aula feminina. Não, peraí, gente. Eu vi um caso na internet. Feminina, isso é assim. Trans que tinha estuprado lá a outra dentro da cadeia. Aí, tipo assim, aí é muito complicado, é uma situação muito delicada. Eu realmente não sei o que faria nesse caso. E não acho que seria discriminatório, até porque mulher tem presídio específico para ela, entende? Não sei. Mas, assim, eu acho que é muito, assim, ela tá colidindo os direitos aí, entendeu? Tanto delas, da travesti, quanto das mulheres. Os homens é muito complicado. Fala, Neila. Não sei. Fica na ala feminina. Ala feminina? Eu acredito, né? Eu acredito que seja na ala feminina. Se ficar na masculina, coitada, vai ser violentada ali com os homens. Mas e os homens também não são violentados na área masculina? Só estuprador, né? Mas é diferente, né? Os estupradores, né, Guilherme? Estupradores. E aí, Guilherme, o que você acha? Os estupradores sempre ficam na área evangélica. A área evangélica? Também. Professor, se for pós-cirurgia, na minha opinião, se ela quer ser mulher, tem que ser na ala feminina. E se é cirurgia? Tem um peso. A ala feminina também, porque ela se identifica como na mulher, ala masculina. Tá, doutor Guilherme vai colocar na área masculina. Mas eu vi uma reportagem, professor, com licença, que elas ficavam na ala feminina, junto com as mulheres lá. Sim, a gente tem resoluções para isso. E, inclusive, não são de direito penal. Só estou provocando vocês para saber... E aqui em Cuiabá também a gente não tem a ala arco-íris, que é para justamente essas pessoas. Se não me engano, no CRC. Sim, sim. Claro, aí nós temos, por exemplo, os estupradores, nós temos aqueles que se consideram mulher, porque sexo é diferente de gênero, tá? Sexo é aquilo que o corpo biologicamente define, que inclusive ainda tem divergências, né? Porque nós temos o hermafrodita, e aí a pessoa se define como ela quer. E aí o gênero, né? Aí o gênero, sim, nós temos o masculino e o feminino. Que também existem teorias que relativizam isso daí. E aí tem o direito penal, o cárcere, tentar resolver essa situação. Tá? O Fernando escreveu um negócio aqui, deixa eu ler o que o Fernando escreveu. Devem ficar em locais diferentes, nem feminina, nem masculina. Aí vai causar um prejuízo, hein, Fernando? Aí vai causar um prejuízo de discriminação. Estranho, né? Estranho, mas enfim. Vamos aí. Mas ainda mais gasto. Professor, ainda mais gasto para a máquina pública também. Mas a máquina pública tem que gastar mesmo, ô Guilherme. A gente tem dinheiro, você entendeu? A gente tem dinheiro, tem que gastar mesmo. Cadê? Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança, adolescente, na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado os dispostos na Lei 8069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 22, perdão, artigo 22. Invadir ou adentrar clandestinamente ou astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Ou seja, por estado de necessidade do artigo 24, por flagrante do artigo 302 do Código de Processo Penal, ou por mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, ninguém pode, contrariamente a essas hipóteses, invadir ou adentrar em uma casa, certo? Seja seu ninguém, seja a Rotan, seja
a polícia, juiz, promotor, delegado, N pessoas, exército. Não pode entrar na casa de ninguém dessa forma. E, se entrar, todo aquele ato será eivado de vício, passível de nulidade e, inclusive, os seus agentes responsabilizados pela conduta criminosa do artigo 22 da Lei de Abuso de Autoridades. Ok? Já são 11 horas, 10h59. Já falamos demais, acho que bastante conteúdo, senão vai ser uma metralhação de conteúdo. Vou deixar esses minutos finais para perguntas de vocês e para consideração de vocês. E aí a gente encerra esse conteúdo aqui. Na próxima aula, já na segunda-feira, às 9h45, a gente retorna para poder terminar a lei de abuso de autoridades e a gente já emenda com a lei dos crimes de tortura. Ok? Fala, Neila. Só concluir aí com relação ao travesti. Ao quê? Ao travesti. Vai ser, no caso, a ala masculina, feminina ou relativo? Isso. Aí o Valnei reforçou aqui. Conforme o STJ, sim, posicionamento jurisprudencial, nós temos que vai para a área ala feminina, tá? Tem presídios que... Acertei um ponto. Tem presídios que fazem essa distinção, como o Guilherme falou, colocando ali numa ala específica, e tem alguns que misturam com os homens. Vai depender do sistema prisional. E o sistema prisional não é regido tão somente pelo judiciário, e sim pelo executivo. Vai depender da política criminal, da política de ressocialização de determinado estado. Ok? Gente, mais alguma pergunta? A voz do professor já está indo para o pau. Não, senhor. Tudo tranquilo? Sim. Espero que todos vocês estejam bem, tá? Um forte abraço e um coraçãozinho de saudade de todos vocês. Quando a gente voltar, espero fazermos mais uma confraternização gostosa, igual nós fizemos naquela do 6º para o 7º semestre, né? Todo mundo chorando e falando como foi bom o 6º semestre. Espero que quando a gente puder voltar, a gente faz ali uns salgadinhos, um bolo, um refrigerante, né? E a gente se refestela e diz: graças a Deus vencemos a Covid, a pandemia, as aulas telepresenciais e todos os problemas. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Amém. Daqui a pouco eu subo essa aula no YouTube. Beleza? Tchau, tchau. Beleza. Tchau, professor. Valeu.